Essa noite, eu quero repartir com vocês uma mensagem que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso de número 9. Uma palavra que tem por tema identidade e missão. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu disse pela manhã que ontem eu estava conversando com a nossa diaconisa, a Thaís, expliquei para ela que hoje, ao estar pregando, eu ia falar um pouquinho devagar, porque eu retirei os 4 sisos de uma vez só, então ainda está um pouco inchado, Eu falei assim, eu vou pregar bem devagarinho, e ela me disse, então não vai ser nada diferente. Eu falei, você me respeita, que eu sou um pentecostal quase batista, ou melhor, um batista quase pentecostal, mas vai dar tudo certo. Assim diz a palavra de Deus: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apenas esse verso. Eu quero ler mais uma vez, porque esse texto é uma verdade declarada sobre a igreja. São verdades ao seu respeito. E diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apenas até aí. Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós te rendemos graças pela tua verdade liberada sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua santa palavra, a palavra que redime o nosso coração, que transforma as nossas vidas. E nós te suplicamos que nesta noite o Senhor possa produzir profundas marcas santas no nosso caráter, na nossa identidade, e que o Senhor venha abrir os olhos para a nossa missão, Pai. Em nome de Jesus, reacenda essa chama dentro de cada um de nós, que estejamos em todo tempo conscientes de quem nós somos em Cristo Jesus, pois aquilo que somos determina o que devemos fazer. Nos faz entender nessa noite que identidade está conectada à nossa missão, Pai. E que isso possa ser, de verdade, um divisor de águas na nossa experiência cristã, a partir de hoje. É o que nós te pedimos, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Duas perguntas. Apenas 2 perguntas precisam ser respondidas hoje. A primeira é: quem nós somos? E a segunda é: por que é que nós estamos aqui? Perceba que essas 2 perguntas tratam de questões essencialmente fundamentais. A primeira pergunta nos fala sobre identidade, enquanto a segunda nos fala sobre missão. E nenhum ser humano consegue viver em plenitude sem saber quem é, e também ninguém consegue cumprir o propósito sem entender por que é que existe. Talvez essa seja uma das maiores crises do nosso tempo, porque as pessoas por aí afora sabem muito sobre diversos assuntos, mas nem todas sabem quem são, e também não sabem o significado da própria existência. E quando a identidade se perde, naturalmente a missão também está perdida. Foi exatamente para pessoas assim que o apóstolo Pedro escreveu essa carta. Cristãos que precisavam ser lembrados sobre quem eram e por que estavam no mundo.
Pedro escreve aos cristãos que estavam na dispersão, ou seja, cristãos que estavam espalhados pela Ásia Menor. Eram cristãos perseguidos, marginalizados, cristãos que eram tratados como estrangeiros na sua própria terra. Pessoas que, do ponto de vista do mundo, não tinham nome, não tinham status, não tinham futuro. Mas o apóstolo Pedro, ao escrever essa carta, vai dizer o oposto disto. Pedro diz que esse povo espalhado, esse povo perseguido, marginalizado, não é um povo sem futuro, porque esse povo tem nome, tem identidade, tem missão, e acima de tudo, esse povo tem dono, porque é o povo de Deus. Portanto, esse sermão é sobre isso. É sobre o que Deus diz que você é e o que essa identidade exige de você no mundo em que você habita. Portanto, com base neste único versículo, eu quero repartir com você um pouco sobre identidade e missão à luz das Sagradas Escrituras. Bom, seguindo a própria sequência do texto, nós começamos com a abordagem sobre o que é a identidade do povo de Deus, o que é a identidade da Igreja de Jesus Cristo de Nazaré. E aqui vamos entender que a primeira parte do verso 9 nos fala sobre essa identidade espiritual do povo de Deus. E de forma ascendente, Pedro enumera os gloriosos atributos que os crentes receberam de Cristo Jesus. Aqui temos 4 privilégios espirituais que revelam a nossa identidade como povo de Deus. São 4 títulos de nobreza. Bom, o primeiro deles está bem no início do verso, quando diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Preste atenção nisso. Geração eleita é sinônimo de povo escolhido. O que Pedro está dizendo é que, se você crê em Cristo, se você é filho de Deus, você um dia foi soberanamente escolhido pelo Criador de todas as coisas. Você é eleito, você é escolhido. Lá para os cristãos do primeiro século, a quem Pedro escreveu, esses cristãos que estavam espalhados pela Ásia Menor, ouvir algo desse tipo era surreal, era revolucionário, porque naquela época o Império Romano classificava as pessoas por nascimento, por propriedade ou por cidadania. Ou seja, ao nascer alguém, Roma classificava se a pessoa havia nascido na nobreza ou não, se ela possuía patrimônio ou não, e se ela tinha cidadania romana ou não. Resumindo, lá no primeiro século, se a pessoa não tivesse um bom registro, ela era classificada pelo império como alguém desprezível, ou, trazendo para o nosso coloquial pós-moderno, era um Zé Ninguém. E essa era a condição social dos cristãos no primeiro século, porque para o Império Romano eles não eram ninguém, eram pessoas totalmente desprezíveis. Mas o apóstolo Pedro, inspirado pelo próprio Deus, escreve uma carta a esses crentes dizendo: não acredite no que Roma pensa e fala ao respeito de vocês, porque vocês não são desprezíveis, vocês são geração eleita, vocês foram escolhidos pelo próprio Deus antes que Roma existisse. E da mesma forma, eu e você fomos escolhidos por Deus, pela graça. Eu e você fomos eleitos. Quem nos elegeu? Deus. Quando nos elegeu? Desde antes da fundação do mundo. Com base em quê? Com base na sua presciência. Em quem Ele nos elegeu? Ele nos elegeu em Cristo Jesus. E com que propósito nos elegeu? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Assim disse Paulo lá no primeiro capítulo de Efésios. Resumindo, Deus nos escolheu. Geração eleita é sinônimo de povo escolhido. Fomos graciosamente escolhidos por Deus. E olha que eu sou arminiano. Agora, entra uma pergunta importante. Será que Deus nos escolheu porque éramos perfeitos? Será que Deus nos escolheu porque éramos amáveis, especiais, habilidosos,
Será que Deus olhou para você, Mateus, e falou, não, Mateus toca bateria, ele é habilidoso, vou escolher ele. Será que foi por isso? Não, definitivamente não, porque não havia nada de bom em nós para que Deus nos escolhesse. Vocês sabem que na última segunda-feira nós tivemos a tão esperada convocação da seleção brasileira de futebol, para alegria ou para tristeza de alguns. 26 jogadores escolhidos. E qual é a lógica para um momento tão importante como esse? Bom, a lógica é que o responsável pela convocação escolhe os melhores, ainda que você discorde de algumas convocações, pelo menos a lógica é essa. Os melhores de cada setor, os melhores defensores, os melhores atacantes, os melhores meio-campistas. Então é assim que funciona no futebol, se escolhe os melhores. Mas não é assim que funciona quando o assunto é vida cristã, porque não foi assim que aconteceu conosco. Deus ele não olhou para a humanidade e disse, deixa eu ver quem são os melhores para eu poder escolher. Deixa eu ver quem é bom de verdade em cada setor para que eu possa eleger. Não, não foi assim. Pois por causa do pecado de Adão, toda a humanidade estava corrompida. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não havia nenhum justo sequer entre nós. Todo mundo era mau. Nós éramos inimigos de Deus. Então, por qual motivo nós fomos escolhidos? Por qual motivo nós fomos eleitos? Nós fomos escolhidos porque o nosso Deus tem um caráter totalmente gracioso. Nós servimos a um Deus que transborda de bondade e amor. Por isso fomos escolhidos. Não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Deus nos escolheu com base em seu amor e em sua maravilhosa graça. Então, nós somos geração eleita. Um povo escolhido pelo Criador de todas as coisas. Avançando no texto, nós temos a segunda marca dessa identidade espiritual do povo de Deus. A primeira é que somos uma geração eleita. E na sequência, o texto diz, sacerdócio real. Segunda marca da nossa identidade como povo de Deus. E teologicamente falando, essa expressão é a mais densa desse versículo. Porque o que significa na prática ser um sacerdote? Lá no Antigo Testamento, o sacerdote ele tinha uma específica função de representar todo o povo de Deus, intercedendo em favor desse povo. Ou seja, o papel do sacerdócio era estabelecer uma mediação entre Deus e os homens. Por exemplo, no Antigo Testamento havia um tabernáculo. E, em termos simples, o tabernáculo era uma espécie de habitação móvel de Deus no meio do povo. E dentro do tabernáculo tinha adoração, tinha oferta, tinha sacrifício, ou seja, tinha culto dentro do tabernáculo. E esse tabernáculo, ele viabilizava, por meio do sacerdócio, o relacionamento entre um Deus santo e um povo imperfeito. Agora, quem é que poderia, naquele contexto, entrar no tabernáculo? As únicas pessoas que poderiam entrar no tabernáculo eram as pessoas que pertenciam a uma tribo específica de Israel, que era a tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi, nós tínhamos naturalmente os levitas e os sacerdotes. E todos os sacerdotes estavam sob a autoridade de um sumo sacerdote. E esse tabernáculo, ele era dividido em 3 setores principais. O primeiro setor, ele era chamado de átrium, ou pátio externo. A segunda seção desse tabernáculo era chamado de o santo lugar, ou lugar santo. E, por fim, havia o terceiro ambiente nesse tabernáculo, chamado de lugar santíssimo, ou também conhecido como os santos dos santos. Daqueles que pertenciam à tribo de Levi, quem é que teria acesso a cada um desses setores? Bom, na primeira parte, quem tinha acesso ao átrio, o pátio externo, eram todos os levitas e todos os sacerdotes. Na segunda parte, que é o santo lugar, quem acessava? Apenas os sacerdotes da linhagem de Arão
e o sumo sacerdote. E enfim, quem é que tinha acesso ao Santíssimo Lugar, aos Santos dos Santos, ao lugar de intimidade máxima, representando ali a presença de Deus? Quem tinha acesso era apenas o sumo sacerdote. Só ele acessava esse ambiente de intimidade máxima. E ele não fazia isso todo mês. O sumo sacerdote entrava nos Santos dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, no dia de pedir perdão pelos pecados, o que os judeus chamam de Yom Kippur. E ele seguia um ritual rigoroso de purificação e levando o sangue de sacrifício por si mesmo e pelos pecados de todo o povo, de toda a nação de Israel. Portanto, na antiga aliança, havia um lugar de intimidade que somente o sumo sacerdote poderia ter acesso. Só que agora, na nova aliança, todos os crentes podem ter acesso, porque agora todo cristão é um sacerdote. Agora, todos nós podemos entrar nos Santos dos Santos, porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito e definitivo. Ali na cruz, ele abriu o caminho para nós, o véu se rasgou de alto a baixo, e nós podemos entrar com confiança na presença de Deus. Porque antigamente não era assim. Lá no sistema levítico, o sacerdote era o mediador. O sacerdote entrava onde o povo comum não podia entrar. Em outras palavras, é como se o povo ficasse de fora do culto. Mas agora isso não existe mais. Não existe mais uma casta sacerdotal separada das pessoas. Agora todos nós que estamos em Cristo temos acesso direto ao trono da graça de Deus. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque, Vinícius, Marta, vocês não precisam mais de um representante religioso. Vocês são sacerdotes, vocês têm livre acesso à presença de Deus. Dorival e Ivana, vocês também têm livre acesso à presença de Deus. Paulo, Kézia, vocês têm livre acesso à presença de Deus. Todos vocês têm. E a minha oração não é mais poderosa que a sua. O véu se rasgou. Todos nós somos sacerdotes. Todo cristão é um sacerdote diante de Deus. Por isso, todo cristão pode interceder por seus irmãos. Todo cristão pode ajudar os seus irmãos com conselhos e palavras. Todo cristão pode pregar a palavra de Deus. Todo cristão pode oferecer sacrifícios espirituais, como oração e louvor. Todo cristão com confiança pode se chegar a Deus por meio de Jesus Cristo. O professor cristão que ora por seus alunos antes de entrar em sala de aula, ele é um sacerdote. Aquele repositor de supermercado que ora por seus colegas na hora do almoço, ele é um sacerdote. Aquela mãe que ora pelos seus filhos às 11 da noite, ela é uma sacerdotisa. O empresário que trata seus funcionários com justiça e os apresenta diante de Deus em oração, é um sacerdote. Por quê? Porque lá na antiga aliança, o ofício sacerdotal só podia acontecer dentro do templo. Mas na nova aliança, o ofício saiu do templo e entrou na vida cotidiana. E foi na vida cotidiana onde Jesus passou a maior parte do seu ministério. Então, Deus nos chamou para exercer função sacerdotal no mundo em que vivemos, pois todos nós somos sacerdotes. Agora podemos ministrar uns aos outros diante de Deus. Não é só o pastor, não é só o líder religioso, não é só o missionário. Todos nós podemos ministrar uns aos outros diante do nosso Pai. Agora, nós não somos qualquer tipo de sacerdotes. Não vivemos qualquer tipo de sacerdócio, porque no texto existe um adjetivo que traz nobreza ao nosso sacerdócio. Que o texto diz que somos sacerdócio real. O nosso sacerdócio é real, pois pertencemos ao reino de Deus e vivemos sob o governo do grande Rei dos Reis, Jesus Cristo. Isso significa que eu e você somos embaixadores do reino de Deus. Somos agentes de Deus no mundo em que vivemos. Nós representamos quem Deus é. Nós sinalizamos as verdades do reino e também intercedemos a Deus em favor das pessoas. Esse é o papel coletivo do povo de Deus, ser um reino de sacerdotes. Então, olha as marcas da nossa identidade como povo de Deus.
geração eleita, sacerdócio real. E seguindo no texto, a terceira marca da nossa identidade como igreja: nação santa. Nação santa. Aqui Pedro usa a palavra grega etnos, que traduzindo significa nação ou povo. E lá no primeiro século, a palavra etnos carregava um peso enorme, porque essa palavra, ela não descrevia apenas uma localização geográfica, mas ela descrevia uma identidade coletiva com cultura, valores, línguas e cosmovisão. Então Pedro pega essa palavra cheia de significado social e diz aos cristãos dispersos e marginalizados: vocês podem até estar espalhados, mas vocês são uma etnos. Eu sei que vocês estão dispersos, marginalizados, perseguidos, mas não se esqueçam, vocês são uma etnos, vocês são uma nação que possui identidade própria, uma cultura própria e valores próprios. E Pedro não para por aí, porque ele também não está se referindo a uma nação qualquer. Pedro qualifica a palavra nação com o adjetivo santa. É isso que o texto está dizendo a nosso respeito. Nós somos uma nação santa. E aqui, para nós, é importantíssimo entendermos o verdadeiro significado etimológico da palavra santo, pois eu sei que aqui mora um dos maiores equívocos da vida cristã. Pois muitas pessoas pensam que a palavra santo representa perfeição moral. Alguém que nunca peca, que nunca erra, que não tem pensamento ruim. Só que esse não é o significado da palavra santo. Até mesmo se fosse, Paulo não usaria esse termo para se referir aos crentes de Corinto, porque ou igreja problemática. Mas quando ele começa a segunda carta, ele diz: escrevendo aos santos da igreja de Corinto. Então, santo não é sinônimo de perfeição. Perfeição é um outro atributo. Inclusive, quando se refere ao nosso Deus, perfeição é um atributo de síntese, porque a santidade de Deus é perfeita, a bondade de Deus é perfeita, o amor de Deus é perfeito, a justiça de Deus também. Isso é um atributo que sintetiza todos os outros atributos que Deus tem. Agora, então, o que significa ser santo? Bom, santo em hebraico kadosh ou em grego agios significa estar separado para. E esse para indica finalidade, indica propósito. Não é estar separado no sentido de isolamento ou de uma superioridade arrogante. Não é isso. É estar separado no sentido de alguém que foi destinado, foi consagrado, foi reservado para um propósito específico. Esse é o real sentido da palavra santo. Alguém que foi separado exclusivamente para o Senhor. Lembra do tabernáculo? Tinha muitos utensílios. E esses utensílios, eles eram santos. Por quê? Porque tinham perfeição moral, um ser inanimado? Não, eram santos porque eles foram reservados exclusivamente para o serviço a Deus. Essa separação indica santidade. Então, diante disso, nação santa não significa uma nação perfeita, porque nós já sabemos que nós não somos perfeitos. Não significa nação sem falhas. Nação santa é uma nação separada para um propósito, separada exclusivamente para o serviço a Deus. Assim é a vida dos crentes, porque a partir do momento em que nós nascemos de novo, nós somos separados, reservados, destinados exclusivamente para o nosso Pai Celestial. É dessa santidade. Agora, falando sobre essa nação santa, é bom também entender que no presente momento eu e você estamos vivendo uma grande tensão. E eu vou tentar explicar essa tensão, porque nesse momento nós somos uma nação que habita dentro de uma outra nação. Somos uma nação santa habitando no território da nação brasileira. Isso cria entre nós uma grande tensão. Portanto, os cristãos vivem aquilo que os teólogos chamam de dupla cidadania. Por quê? Porque, de fato, nós pertencemos ao país onde nascemos. Somos brasileiros. Aqui,
Pagamos impostos, aqui cumprimos leis, aqui nós exercemos cidadania, mas, apesar de tudo isso, a nossa lealdade primeira, a nossa cosmovisão base, né, os nossos valores fundamentais, eles vêm de outra nação, que é a nação santa. Por exemplo, é como a história do profeta Daniel, lá na Babilônia. Você se lembra, né? Daniel aprendeu a língua da Babilônia, ele aprendeu a cultura da Babilônia, ele adquiriu o conhecimento babilônico, mas quando a lei de Nabucodonosor entrou em conflito com a lei de Deus, Daniel soube de qual nação ele era cidadão primário. Não por arrogância, mas por clareza de identidade. Ele sabia quem ele era, de qual nação ele pertencia. Por isso, todo cristão tem dupla cidadania. Ele é cidadão de uma nação terrena e também cidadão de uma nação espiritual. Mas se algum dia as leis dessas duas nações entrarem em conflito, a nossa lealdade primária será para com a nação espiritual, que é a nação santa. Porque a carta magna da nação brasileira é a Constituição Federal, mas a carta magna da nação santa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem autoridade máxima sobre as nossas vidas. Isso é inquestionável. Pois bem, essa é a terceira marca dessa identidade como povo de Deus. Somos uma nação santa. E aí então, por fim, na quarta marca da nossa identidade como igreja, Pedro diz: povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus significa que somos um povo que tem dono. E se temos dono, é porque fomos comprados. Lembra que nós éramos escravos do pecado, mas Deus nos comprou. Deus nos adquiriu para si mesmo. Agora, Deus nos comprou com o quê? Será que Deus nos comprou com Bitcoin? Com fundos imobiliários? Será que Ele nos comprou com dinheiro, com ouro e prata? Não. O mesmo Pedro, nessa carta, em outro momento, ele diz que não foi mediante coisas perecíveis como ouro e prata que nós fomos resgatados da nossa vida fútil, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Deus nos comprou por um alto preço, que foi o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Por isso somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu sei que no contexto pós-moderno, a palavra propriedade pode não soar muito bem aos nossos ouvidos, mas eu quero que você entenda que pertencer a Deus é sinônimo de proteção, valor e propósito. Por exemplo, quando o texto diz que somos propriedade particular, exclusiva, Pedro está aqui citando o texto de Êxodo, capítulo 19, verso 5, onde Deus diz a Israel: vocês serão minha propriedade especial dentre todos os povos. E aqui a palavra hebraica usada para propriedade é segular, que no mundo antigo representava o tesouro pessoal do monarca, o tesouro pessoal do grande rei. Porque naquela época, aquele contexto, o rei ele tinha dois tipos de tesouro. Um era o tesouro público do reino, que podia ser usado nas guerras, nas construções, nos pagamentos. E o outro tipo de tesouro era chamado de tesouro particular, que era a coleção particular do rei. Era uma câmara real onde o monarca guardava suas joias mais preciosas. Joias que tinham valor não apenas monetário, mas valor afetivo. É isso que o texto está dizendo ao nosso respeito. Propriedade exclusiva de Deus carrega o sentido de tesouro pessoal do rei. Portanto, você é o tesouro particular de Deus. Você é a joia pessoal do Senhor. E ninguém põe a mão naquilo que pertence a Ele. Aquilo que é do rei, ninguém põe a mão. E se Deus não divide a sua glória com ninguém, Ele também não vai nos dividir com ninguém. Somos propriedade exclusiva de Deus. E o nosso valor está em pertencer a Ele. Aí está o nosso valor. Então, meus irmãos, nós estamos diante de 4 realidades espirituais que revelam nossa identidade como povo de Deus.
geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E esse era o desejo do próprio Deus, desde a antiga aliança, porque em Êxodo capítulo 19, Deus disse que se o povo ouvisse a sua voz e guardasse a sua aliança, eles se tornariam a sua propriedade particular entre todos os povos, seriam um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então o apóstolo Pedro está dizendo que a mesma promessa que Deus havia feito a Israel na antiga aliança, Ele agora concedeu essa promessa à igreja. Porque o que Israel era por eleição nacional, agora a igreja é por redenção em Cristo Jesus. E qual é a finalidade de tudo isso? De sermos tudo isso? Bom, é aí que entra a nossa missão. Falamos de identidade, de quem somos, agora precisamos falar do que devemos fazer. Isso aponta para a nossa missão, porque identidade não é acabamento, identidade é fundamento. Identidade não é destino, é o ponto de partida para a missão. Porque identidade é ser, missão é fazer. E uma vez que já entendemos quem somos, estamos prontos a fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Pois o que você é determina o que você faz. Então, aqui no versículo está a virada estrutural desse texto. A parte B deste verso revela a nossa missão como igreja neste mundo. Então a parte B do verso diz assim: a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pastor, qual é a nossa missão? Nossa missão é proclamar as virtudes de Deus. Essa é a nossa missão. E quais são essas virtudes? São os maravilhosos feitos de Deus, concernentes à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, fomos chamados do mundo para proclamar ao mundo uma mensagem de redenção. Em primeira instância, proclamar as virtudes de Deus é anunciar com fidelidade o seu evangelho. Porque Deus nos deu uma mensagem que tem poder para transformar vidas. Deus nos deu uma pregação. Ele nos deu uma boa notícia e disse: espalhem essa boa notícia, contem a todas as pessoas, preguem as boas novas e não tenham vergonha dessa mensagem, porque essa mensagem está carregada do poder do alto para salvar pessoas de toda tribo, língua e nação. Jesus nos deu uma ordem e devemos obedecer. Ele nos disse: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Portanto, a nossa missão é sermos arautos de Deus, aqueles que proclamam a mensagem em nome do grande rei. Portanto, a maneira mais fiel de proclamar as virtudes de Deus é anunciando com fidelidade o seu evangelho, porque o evangelho é suficientemente capaz de revelar todas as outras virtudes desse Deus a quem servimos. É o evangelho que revela o poder de Deus, revela a glória de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus. O evangelho revela tudo, revela todas as virtudes de Deus. Portanto, repito, proclamar as virtudes de Deus é anunciar o seu evangelho. E olha o que o texto diz: proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que o texto está dizendo é que eu e você fomos chamados por Deus. Se você fica nessa busca angustiante de querer saber qual é o seu chamado, o texto está dizendo para que fomos chamados. Esse é o nosso chamado, proclamar as virtudes de Deus. Deus nos chamou. Agora, Ele nos chamou de onde para onde? Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui no texto, a terminologia trevas é uma metáfora bíblica que significa distância de Deus. Por quê? Porque Deus é luz, essa é a lógica. E quanto mais eu me afasto dele, mais em trevas eu me encontro. Portanto, o ser humano distante de Deus vive na escuridão, vive em profundas trevas. Mas um dia Deus, por meio de Cristo, nos chamou para perto de si. Ele nos chamou para fora das trevas e para dentro da sua maravilhosa luz. E preste atenção, não é qualquer luz.
Pedro está falando de uma luz que é maravilhosa. É uma luz adjetivada, é uma luz maravilhosa. Ou seja, é uma luz que nos deixa admirados, deslumbrados, fascinados. Por quê? Porque é uma luz maravilhosa. Meus irmãos, não é uma luz fria. Não é como a luz de um corredor de hospital às 3 da manhã, não. É aquela luz que faz você parar e respirar fundo, dizendo: que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Isso é infinitamente mais belo que o luzir de uma aurora boreal, e dá vontade de ficar contemplando e contemplando cada vez mais e mais a luz de Deus, a beleza da perfeição do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Fomos chamados das trevas, fomos chamados de uma realidade onde não havia beleza alguma, e fomos atraídos para essa presença dessa luz maravilhosa, que é o próprio Deus. Meus irmãos, essa é a melhor mudança de vida que um ser humano pode experimentar. A melhor mudança de vida. Porque estávamos espiritualmente afundados em densas trevas, mas soberanamente, graciosamente, amorosamente fomos chamados por Deus. Com sua voz irresistível, Ele nos chamou da morte espiritual e iluminou a nossa vida. Com o seu Espírito, Ele iluminou o nosso coração caído, iluminou o nosso entendimento que estava obscurecido pelo pecado. Foi aqui que experimentamos uma grande mudança, uma grande realidade, uma transição radical. Fomos arrancados de densas trevas espirituais e convocados para caminhar sob a luz de Deus. Houve uma transição, houve um grande deslocamento espiritual, das trevas para a luz, da morte para a vida, do império da maldade para o reino do Filho de Deus. Por isso que aos Colossenses Paulo diz que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então eu e você fomos chamados por Deus. Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Portanto, se você está em Cristo, saia daqui nesta noite consciente disso. Você tem um chamado, você tem um propósito, você tem uma missão: proclamar as virtudes de Deus. E nesse texto, o verbo proclamar, ele no grego carrega o sentido de uma declaração pública. Portanto, não é apenas um sussurro entre amigos, é uma voz erguida em espaço aberto. E a igreja contemporânea, em muitos contextos, trocou a proclamação pública pela timidez de uma fé privatizada. Mas não deve ser assim. Pedro está dizendo que a identidade que você recebeu não comporta silêncio. Não podemos nos calar. Fomos chamados para proclamar verbalmente quem Deus é e o que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Não fomos chamados para guardar um grande segredo, fomos chamados para espalhar uma grande notícia, o Evangelho. E tudo isso se resume na seguinte frase: existimos para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Porque se o salmista no Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, quanto mais eu e você que somos filhos dele, abramos nossas bocas, possamos romper com todo o silêncio e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para uma luz maravilhosa. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa missão. Eu quero concluir esse sermão, como fiz pela manhã, falando algo muito sério a toda a igreja. Muitos de nós vivemos como se a nossa identidade espiritual fosse um crachá que a gente coloca para vir no culto do dia de domingo. E na segunda-feira de manhã a gente tira o crachá e guarda na gaveta. Não abra mão da sua identidade. Não abra mão de quem você é em Cristo. Nem um dia sequer. Porque para nós a Bíblia aberta é como um espelho que mostra quem realmente somos.
A Bíblia nos mostra quem somos sem Cristo, e a Bíblia nos mostra quem somos com Cristo. E hoje, com essa Bíblia aberta, em apenas um verso, estamos enxergando a nossa real identidade como povo de Deus. A Bíblia está nos mostrando que eu e você temos uma identidade. Nós somos geração eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, somos o tesouro particular de Deus, propriedade exclusiva. Isso é quem somos como povo, e o que somos determina o que devemos fazer. Somos geração eleita para proclamar virtudes de Deus. Somos sacerdócio real para interceder por pessoas. Somos nação santa para mostrar ao mundo como é que se vive quando Deus é o centro. E somos um povo adquirido para ser a prova viva de que Deus paga qualquer preço para resgatar aquilo que ama. Então não trate a sua identidade como um crachá que você usa só aos domingos. Você recebeu uma identidade gloriosa para cumprir uma missão que é diária. A sua identidade está conectada a uma missão, e essa missão tem que acontecer todos os dias. Ah, pastor, mas até quando a minha missão vai acontecer? Quando é que de fato a minha missão vai terminar? A nossa missão só termina quando Cristo vier para nos buscar, ou quando você partir para estar com Ele. Resumindo, enquanto houver fôlego, deve haver missão. E enquanto houver fôlego, deve haver missão. Por isso, não abandone a sua identidade. Não jogue fora a sua missão. A sua missão é muito nobre. Porque você não fala em nome de qualquer pessoa. Você é um arauto que fala em nome do grande rei. E as palavras não são suas, são dele. E um dia estaremos diante dele prestando contas. Por isso, a partir de hoje, tire esse crachá da gaveta, estampa a identidade no seu peito, dizendo: eu não me envergonho do evangelho que me redimiu. Eu não me envergonho da minha principal identidade, que é ser um filho amado de Deus. É isso que eu sou. Um filho amado de Deus. Não porque eu tinha habilidades, não porque eu sou perfeito, não porque sou bom, não porque o meu Deus é bom. Porque meu Deus é gracioso. Porque Ele é amor. Porque sua misericórdia não tem fim. Por isso eu sou um filho amado. Esse Deus que entregou o seu único filho para adotar muitos filhos, somos nós, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, tesouro particular do Senhor. Assim é a sua vida. Sinta-se privilegiado, porque certamente para coisas naturais ficaríamos muito felizes. Se você fosse um jogador de futebol e fosse eleito, convocado para uma Copa do Mundo, certamente você ia celebrar. Se você se candidatasse, tivesse vocação à política e fosse eleito pela nação para representar um país, certamente você ia se alegrar. Agora, quem te escolheu não foi qualquer pessoa, foi o Criador de todas as coisas. Não tem ninguém mais importante, não tem ninguém mais nobre, não tem ninguém perfeito como Ele. Ele nos escolheu com base na sua presciência, desde antes da fundação do mundo. Por isso nós estamos aqui. E por isso devemos assumir a nossa identidade e a nossa missão, para a glória de Deus Pai. Se você pode, se coloque de pé no seu lugar. Você não é um ser desprezível. Não dê ouvidos ao que o mundo diz ao seu respeito. Não dê ouvidos à voz de Deus, dê ouvidos ao que a Escritura diz ao seu respeito. Você não é desprezível, você é um filho amado de Deus. Talvez lá fora você tenha ouvido que você está perdendo o seu tempo na igreja. Não, você não está perdendo tempo. Você está investindo tempo, um tempo que vai ecoar por toda a eternidade. Porque não há lugar melhor
Não há lugar melhor para se estar. Não abra mão da sua identidade. Não abra mão de quem você é em Cristo Jesus. Vamos fazer dessa canção a nossa oração nessa noite. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. As trevas me encontrou, ao seu chamar meu coração queimou, e em teus braços me acolheu, e pra tua mesa você me levou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Amamos Abba, Pai. Amamos Abba, Pai. Nós somos seus. Sempre ser. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos seus. Propriedade exclusiva. Nós somos seus, pra sempre ter. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela nossa identidade, pela missão que o Senhor nos deu. Aleluia. Você tem uma identidade, não abra mão disso. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Essa é a sua identidade. E como povo também temos uma identidade: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, o tesouro particular do Senhor. E junto a essa identidade existe uma missão, e a sua identidade não comporta silêncio. Não se cale, não se cale. Erga sua voz nos espaços públicos,
e anuncie o Evangelho que nos redimiu de tamanha perdição. Você é um arauto de Deus. Você é um pregador do Evangelho. E quem te capacita é o Espírito de Deus que habita na sua vida. Você tem uma identidade e tem uma missão. Amém? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e por todo sempre. Vocês vão em paz, tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Fui adotado como filho, sou herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande